Você já parou para pensar por que tem gente que parece naturalmente respeitada? Ninguém interrompe. Ninguém desperdiça o tempo dessas pessoas. Então, o que elas têm de diferente? O que elas têm que você não tem? O que eu vou te dizer agora talvez te irrite, mas é a verdade. O motivo pelo qual elas recebem respeito não é porque são mais inteligentes, mais ricas ou mais bem-sucedidas que você. É porque elas conhecem um truque psicológico que ninguém nunca te ensinou. Um truque tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, que quando você entender, sua vida inteira vai mudar. Alguém fura sua fila e você não fala nada. Um amigo desmarca o encontro pela terceira vez e você só sorri. Alguém leva o crédito por uma ideia sua e você deixa passar. Sabe o que você está fazendo? Está ensinando as pessoas a passarem por cima de você. Mas aqui vem a parte que vai te chocar. As pessoas que nunca passam por isso não têm sorte. Elas aplicam um segredo sombrio da psicologia humana, que Maquiavel descobriu há mais de 500 anos. Um segredo que separa quem impõe respeito de quem implora por aprovação. E se eu te dissesse que ser gostado na verdade te torna fraco? Que toda vez que você tenta agradar, você está entregando o seu poder? Que quanto mais você busca aprovação, menos as pessoas te respeitam? Isso aqui não é papo motivacional. É psicologia pura. E funciona todas as vezes. Até o fim desse vídeo, você vai entender por que tem gente que domina qualquer ambiente em que entra, enquanto outros passam despercebidos. Vai entender por que alguns são ouvidos e outros ignorados. E principalmente, como se tornar alguém que nunca mais vai ser desrespeitado. Tá pronto para deixar de ser o plano B de todo mundo e começar a ser a primeira escolha? Agora faça essa afirmação nos comentários. Respeito acima de aprovação. Número 1. A fraqueza oculta de querer ser aprovado. Toda pessoa que já passou por cima de você, te ignorou ou te tratou como se você não importasse, tinha uma coisa em comum. Ela sabia que você precisava mais da aprovação dela do que ela da sua. Pensa bem, quando foi a última vez que alguém respeitou de verdade? Uma pessoa desesperada para ser aceita? Nunca, porque a necessidade tem cheiro e todo mundo sente de longe. Quando ser gostado vira sua prioridade, você se torna previsível. As pessoas sabem exatamente como você vai reagir. Sabem que você vai sorrir mesmo quando for ofendido. Sabem que vai concordar, mesmo quando estiver certo. Sabem que vai aparecer mesmo quando não respeitam seu tempo. E quando você se torna previsível, você se torna descartável. Quanto mais você tenta ser querido, menos as pessoas realmente gostam de você. Parece ao contrário, eu sei. Mas pensa nas pessoas que você realmente respeita. São as que vivem buscando sua aprovação ou as que parecem perfeitamente bem sem ela? A verdade é simples. As pessoas se sentem atraídas por quem não precisa delas. Isso é psicologia humana básica. A gente deseja o que não pode ter e perde o interesse no que vem fácil demais. Quando você vive correndo atrás da aprovação dos outros, você está se tornando menos valioso aos olhos de todo mundo. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado, se não for possível ser os dois. Ele não estava falando sobre ser tirano, estava falando sobre a psicologia do respeito. O medo de que ele fala não é terror, é consequência. Quando as pessoas sabem que existe um preço para te desrespeitar, elas te tratam de outra forma. Pensa nas pessoas que você mais respeita na sua vida. Aquele professor duro, aquele chefe exigente ou aquele amigo que fala a verdade mesmo quando dói. Todos eles têm algo em comum. Não precisam da sua aprovação para se sentirem bem. Eles têm limites e defendem esses limites. Enquanto isso, os que vivem tentando agradar todo mundo acabam esquecidos, ignorados e pisados, porque quando você se faz disponível para todos, você deixa de ser especial para qualquer um. E o mais triste, quem mais se aproveita da sua necessidade de ser aceito, não te respeita por isso. Podem até usar palavras bonitas, sorrir para você, mas lá no fundo eles sabem. Você é o tipo de pessoa que se dobra por migalhas de atenção.
Esse é o ciclo que mantém milhões de pessoas presas, achando que ser bonzinho e agradável vai trazer amor e respeito, mas tudo o que ganham é ser deixadas de lado. Porque o respeito não é dado, ele é imposto. E você não impõe nada quando está ajoelhado pedindo aprovação. Agora faça essa afirmação nos comentários. Eu escolho o poder. Número 2. O poder sombrio do respeito. Agora que você entendeu que querer ser aprovado te sabota, vamos falar do que realmente funciona. Respeito. E não o respeito falso, aquele que as pessoas demonstram por educação. Tô falando do respeito instintivo, aquele que faz alguém pensar 2 vezes antes de mexer contigo. Respeito se constrói sobre um único princípio: consequência. Quando as pessoas sabem que ultrapassar seus limites tem um preço, elas não ultrapassam. É simples assim. Mas quando percebem que podem te desrespeitar, sem nenhuma reação, adivinha o que acontece? Elas fazem isso, e é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Muita gente acha que o respeito vem de ser impressionante, bem-sucedido ou talentoso. Mas isso não é respeito, isso é admiração. O respeito verdadeiro vem de uma coisa só: de deixar claro que você não tolera desrespeito. Vem de limites que realmente significam algo. Deixa eu te explicar. Quando alguém te desrespeita e você não faz nada, você está ensinando que te desrespeitar é de graça. Você está literalmente treinando a pessoa a te tratar mal. Mas quando alguém te desrespeita e existe uma consequência imediata, essa pessoa perde o acesso a você, perde sua ajuda, perde sua presença e aprende rápido a não repetir isso. É por isso que as pessoas mais boazinhas, geralmente, são as mais maltratadas. Elas ensinaram o mundo ao redor delas que o mau comportamento não tem preço. Elas se tornaram seguras para serem desrespeitadas. E quando alguém se torna seguro para desrespeitar, o respeito deixa de existir. Mas o que acontece quando você muda o jogo? Quando você deixa claro que seu tempo, sua atenção e sua energia têm valor, quando você mostra que te desrespeitar tem custo, tudo muda. De repente, as pessoas começam a medir as palavras, começam a pensar antes de agir, começam a te tratar como alguém que realmente importa. Maquiavel dizia: os homens são tão simples e tão guiados pelas necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará alguém disposto a ser enganado. As pessoas te tratam exatamente como você permite, nem melhor, nem pior. O poder sombrio do respeito é que ele se alimenta de si mesmo. Quanto mais você exige, mais você recebe. E quanto mais recebe, mais natural fica exigir. É um ciclo ascendente que muda a forma como o mundo te enxerga. Mas aqui está a diferença crucial. Quando você exige ser aprovado, você coloca os outros no controle. Eles decidem se vão te dar o que você quer. Quando você exige respeito, quem está no controle é você. Porque respeito não é algo que te dão, é algo que você toma quando se recusa a aceitar menos do que merece. Pensa nas pessoas mais respeitadas que você conhece. Elas imploram por respeito, explicam por que merecem ser respeitadas, abaixam o padrão para agradar os outros? Nunca. Elas simplesmente não aceitam desrespeito. E essa recusa é o que as torna poderosas. Essa é a linha que separa os fortes dos fracos. Os fortes entendem que respeito não se negocia. Os fracos acreditam que respeito se conquista, sendo bonzinho e generoso demais. Mas você não ganha respeito entregando seu poder. Você ganha respeito mantendo ele. Agora faça essa afirmação nos comentários: meu valor não é negociável. Número 3. A psicologia do controle. Isso vai mudar completamente a forma como você enxerga as coisas. Toda interação que você tem é, no fundo, uma disputa por controle. Quem está no controle da conversa? Quem está no controle do relacionamento? Quem está no controle do resultado? E aqui está o ponto principal. Se você não sabe quem está no controle, não é você. As pessoas que buscam aprovação entregam o controle sem perceber. Toda vez que você muda seu comportamento para conquistar a aprovação de alguém, você entrega o controle das suas ações. Toda vez que se cala para evitar conflito, você entrega o controle da sua voz.
Toda vez que diz sim quando queria dizer não, você entrega o controle das suas escolhas. Mas quem não precisa de aprovação, mantém o controle. Essas pessoas falam o que pensam, independente da reação dos outros. Tomam decisões baseadas no que querem, não no que os outros esperam. Elas definem as regras de cada interação, em vez de aceitar as que os outros impõem. É por isso que essa dependência por aprovação é tão perigosa. Não se trata apenas de se sentir bem ou mal, se trata de quem decide o rumo da sua vida. Quando você precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo, você basicamente entrega o controle remoto das suas emoções. Pensa assim: quando você precisa desesperadamente que alguém goste de você, você faz quase qualquer coisa para mantê-lo satisfeito. Você muda suas opiniões, esconde partes de quem é e compromete seus valores. Você se transforma no que o outro quer que você seja. Isso não é um relacionamento. É escravidão emocional com etapas extras. Mas quando você não precisa da aprovação de ninguém, quando aceita que alguém pode até não gostar de você, se esse for o preço para continuar fiel a si mesmo, então você tem todo o poder, porque ninguém pode usar a sua necessidade contra você. Esse é o segredo das pessoas verdadeiramente confiantes. Elas não são confiantes porque nada as afeta, mas porque não deixam que a opinião dos outros controle o próprio valor. Elas se tornam psicologicamente intocáveis. Maquiavel dizia: todos veem o que você parece ser. Poucos conhecem o que você realmente é. No momento em que você para de agir para agradar os outros, você se torna imprevisível. E imprevisibilidade é poder. Quando você se liberta da armadilha da aprovação, duas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas não sabem mais como te manipular. Elas não conseguem mais apertar seus botões porque você desconectou suas ações das reações. Não conseguem te culpar, envergonhar ou te pressionar, porque essas táticas só funcionam em quem precisa de validação. Segundo, sua tomada de decisão se torna totalmente clara. Em vez de se perguntar: o que vai deixar os outros felizes? Você começa a se perguntar: o que é melhor para mim? Em vez de tentar agradar todo mundo, você passa a focar em agradar a única pessoa cuja opinião realmente importa: você. Terceiro, seus relacionamentos mudam completamente. Nem todos, é claro. Algumas pessoas vão odiar o fato de não conseguirem mais te controlar e vão desaparecer da sua vida. Ótimo! Os relacionamentos que ficam são os reais, baseados em respeito mútuo e não na sua necessidade de ser aceito. Essa é a virada psicológica que muda tudo. De espero que gostem de mim, para não me importo se gostarem ou não. De o que eles vão pensar, para o que eu penso. De preciso da aprovação deles, para eles precisam conquistar o meu respeito. Agora faça essa afirmação nos comentários: eu controlo o meu valor. Número 4. O vício da aprovação. Agora vamos falar de algo desconfortável. A sua necessidade de aprovação não é um traço de personalidade, é um vício. E como todo vício, ele é usado contra você, por pessoas que entendem exatamente como isso funciona. Funciona assim: alguém te elogia, curte seu post, ou diz que você é incrível. Seu cérebro libera dopamina, a mesma substância que é liberada quando alguém usa drogas. Você se sente bem, muito bem. Mas, como toda droga, quando o efeito passa, você precisa de outra dose. E é aí que a coisa fica perigosa. As pessoas ao seu redor percebem esse padrão muito rápido. Elas aprendem que um pouco de aprovação é o suficiente para te fazer quase qualquer coisa. Precisam que você trabalhe até mais tarde? Basta um elogio sobre sua dedicação. Querem que você empreste dinheiro? Um comentário sobre como você é generoso. Querem que você ignore o mau comportamento delas? Algumas palavras doces sobre como você é compreensivo. Elas estão literalmente usando a química do seu cérebro contra você. E o pior, você ajuda nisso. Tão desesperado por validação, que aceita qualquer migalha de aprovação que te jogam. É por isso que o vício em aprovação é tão perigoso. Ele te torna fácil de controlar.
As pessoas sabem exatamente quais botões apertar para te fazer o que elas querem. Elas não precisam te forçar, nem te ameaçar. Basta oferecer um pequeno toque da validação que você deseja, e você se dobra por completo. Mas quem não precisa de aprovação, é impossível de manipular dessa forma. Você não consegue controlar alguém com elogios, se essa pessoa não precisa de elogios. Você não consegue manipular alguém com aceitação, se essa pessoa não precisa ser aceita. Você não pode usar as emoções de alguém contra ela, se as emoções dessa pessoa não dependem da sua opinião. Essa é a verdade brutal sobre a validação. Ela é barata de dar e cara de receber. Qualquer um pode te dizer que você é incrível. Isso não custa nada para eles. Mas para você se sentir bem consigo mesmo, precisa ouvir isso de novo. E de novo, de mais e mais pessoas. Você se torna dependente de algo que os outros controlam completamente. Maquiavel dizia: aquele que negligencia o que é feito em favor do que deveria ser feito, caminha mais rápido para a ruína do que para a preservação. Quando você foca em ser o que os outros acham que você deveria ser, em vez de ser quem você realmente é, você destrói o próprio poder. Pense em como isso acontece na vida real. O viciado em aprovação muda de personalidade, de acordo com quem está por perto. Tem uma opinião diferente em cada grupo. Esconde partes de si que podem não agradar. Vira uma coleção de máscaras, não uma pessoa de verdade. Enquanto isso, quem não precisa de aprovação permanece consistente. É a mesma pessoa em qualquer lugar. Expressa suas opiniões verdadeiras, independente da reação dos outros. Não esconde quem é, porque não tem medo da desaprovação. E o mais irônico, essa autenticidade faz com que essas pessoas sejam mais respeitadas e genuinamente mais admiradas do que qualquer bajulador jamais será. Mas quebrar o vício da aprovação não é fácil. Seu próprio cérebro vai lutar contra você. Vai te dizer que, sem a aprovação dos outros, você vai ficar sozinho, rejeitado. Vai te fazer sentir culpa por não se importar com o que os outros pensam. Vai tentar te puxar de volta para o mesmo padrão de sempre, buscar validação. É aqui que entra a disciplina. Você precisa escolher conscientemente parar de buscar aprovação. Mesmo quando tudo dentro de você quiser correr atrás dela, você precisa estar disposto a ser desagradado, incompreendido e criticado. Precisa valorizar a sua própria opinião, mais do que todas as outras somadas. Agora faça essa afirmação nos comentários. Minha validação vem de dentro. Número 5. As regras maquiavélicas para impor respeito. Agora chegamos à parte prática. As regras que transformam alguém de uma pessoa que é passada para trás em alguém que impõe respeito sem precisar dizer uma palavra. Essas não são teorias, são princípios testados, que funcionam todas as vezes. Regra 1: fale menos, haja mais. A maioria das pessoas fala demais e faz de menos. Se explicam o tempo todo, dão justificativas para tudo e tentam se fazer entender a todo instante. Isso faz com que pareçam fracas e desesperadas por compreensão. As pessoas que impõem respeito fazem o oposto. Elas falam apenas quando têm algo importante a dizer e deixam as ações falarem por elas. Não explicam suas decisões para quem não merece explicações. Não justificam suas escolhas para pessoas que jamais fariam escolhas melhores. Quando alguém te desrespeitar, não faça discurso sobre respeito, apenas se afaste. Quando alguém ultrapassar um limite, não explique por que limites são importantes, aplique a consequência. Quando alguém questionar sua decisão, não se defenda, apenas mantenha sua posição. Maquiavel dizia: o leão não pode se proteger das armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Seja a raposa quando precisar ser estratégico, e seja o leão quando for hora de mostrar força. Regra 2. Nunca corra atrás de aprovação. Essa é simples, mas não é fácil. Por mais que você queira que alguém goste de você,
Nunca corra atrás da aprovação de ninguém. Não mande várias mensagens se não te responderem. Não se explique quando alguém se afastar. Não tente reconquistar quem está sendo frio. Correr atrás de aprovação transmite desespero. E desespero repele respeito. Em vez disso, seja indiferente à opinião dos outros sobre você. Se gostarem de você, ótimo. Se não gostarem, problema deles. Essa indiferença é magnética. Faz as pessoas se perguntarem por que você não precisa da aprovação delas. E isso faz com que te respeitem ainda mais. Regra 3. Mantenha-se frio e calmo sob ataque. Quando alguém tentar te provocar, te insultar ou apertar seus botões, a sua reação determina tudo. Se você se emociona, se defende ou se irrita, eles vencem, porque provaram que conseguem controlar suas emoções. E isso significa que tem poder sobre você. Mas se você permanece totalmente calmo, se responde com indiferença fria ou até com um leve ar de diversão, você mostra para todos que ninguém pode te atingir. Você se torna psicologicamente à prova de balas. E isso assusta quem depende de manipulação emocional. Regra 4. Seja imprevisível. Pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Quando os outros sabem exatamente como você vai reagir, eles conseguem manipular suas reações para conseguir o que querem. Por isso, mantenha as pessoas em dúvida. Às vezes seja generoso, às vezes implacável, às vezes sociável, às vezes distante. Às vezes ajude, às vezes coloque a si mesmo em primeiro lugar. Essa imprevisibilidade mantém os outros desequilibrados e os obriga a respeitar sua autonomia. Maquiavel dizia: como o amor e o medo dificilmente coexistem, se for preciso escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Não seja previsivelmente gentil e não seja previsivelmente duro. Seja estrategicamente os dois. Regra 5. Faça valer seus limites com rapidez e silêncio. Quando alguém ultrapassar um limite, a velocidade e clareza da sua resposta importam mais que a severidade. Uma consequência rápida e proporcional ensina a lição, muito melhor do que um castigo exagerado e atrasado. E o silêncio costuma falar mais alto do que qualquer explicação. Não avise várias vezes. Não dê segundas chances para o mesmo comportamento. Não explique por que o que fizeram foi errado. Apenas aplique a consequência imediatamente e siga em frente. Isso ensina a todos ao seu redor que seus limites são reais, não sugestões. Agora faça essa afirmação nos comentários. Eu sou inabalável. Número 6. Escassez e distância como multiplicadores de poder. Aqui está algo que a maioria das pessoas entende errado. Elas acham que estar sempre disponíveis as torna valiosas. Acham que dizer sim o tempo todo as torna indispensáveis. Acham que dar acesso ilimitado ao próprio tempo e atenção as torna amadas. Estão erradas em tudo. A escassez cria valor. Sempre criou e sempre vai criar. Quando algo é raro, as pessoas desejam mais. Quando algo é comum, as pessoas passam a ignorar. Isso vale para dinheiro, para oportunidades e principalmente para você. Quando você está sempre disponível, vira ruído de fundo na vida dos outros. Eles sabem que você sempre vai estar lá, então param de valorizar sua presença. Sabem que você sempre vai dizer sim, então param de valorizar sua cooperação. Sabem que você sempre vai perdoar, então param de se preocupar em te ferir. Mas quando o seu tempo se torna escasso, sua atenção se torna limitada e o seu perdão se torna condicional, de repente as pessoas começam a tratar tudo isso como o que realmente é: recursos preciosos. Pense nas pessoas que têm mais poder social em qualquer grupo. São as que estão sempre presentes, agradando a todos. Nunca. São aquelas que aparecem quando querem, vão embora quando decidem e dizem não sem precisar justificar. A presença seletiva torna a presença real muito mais valiosa. Esse é o poder da distância estratégica. Não é ser frio nem cruel. É ser seletivo sobre onde você investe sua energia. Não é ser rude com as pessoas.
é simplesmente não estar disponível o tempo todo. Maquiavel dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem o que você aparenta ser, poucos realmente sabem quem você é. Quanto menos as pessoas te veem, mais elas se perguntam sobre você. E a curiosidade é magnética. Na prática, isso significa: em vez de ser a pessoa que responde toda a mensagem na hora, seja a pessoa que responde quando for conveniente para você. Em vez de estar disponível para todos os convites, seja seletivo sobre quais aceita. Em vez de ajudar todo mundo que pede, ajude quem realmente merece sua ajuda. Isso não tem nada a ver com ser rude ou egoísta. É sobre entender que seu tempo e sua energia são recursos finitos e devem ser tratados como tal. Quando você distribui esses recursos livremente para qualquer um, eles perdem o valor. Mas quando você os entrega com propósito, a pessoas que realmente valorizam, eles se tornam inestimáveis. A beleza da escassez é que ela se reforça sozinha. Quanto menos disponível você se torna, mais as pessoas desejam sua atenção. Quanto mais desejam sua atenção, melhor te tratam para merecê-la. Quanto melhor te tratam, mais seletivo você pode ser. É um ciclo ascendente de respeito e influência. Mas é preciso estar disposto a perder algumas pessoas nesse processo. As que só te valorizavam porque era fácil ter acesso a você, vão desaparecer quando você se tornar seletivo. Ótimo. Essas nunca foram relações verdadeiras. Eram apenas pessoas se aproveitando da sua disponibilidade. As que ficam, as que respeitam seus limites e apreciam sua presença seletiva, essas são as relações que valem a pena. São baseadas em respeito mútuo, não na sua necessidade de agradar. A distância também traz clareza. Quando você para de tentar administrar as emoções e opiniões de todo mundo, você finalmente consegue pensar com lucidez sobre o que você quer. Quando você não está sempre reagindo às demandas dos outros, você pode ser proativo com seus próprios objetivos. É por isso que as pessoas mais poderosas costumam parecer um pouco distantes. Não é que não se importem, é que não se importam demais. Elas entendem que uma certa distância emocional é essencial para pensar com clareza e tomar boas decisões. Quando você aplica tudo isso, para de correr atrás de aprovação e começa a impor respeito, tudo muda. E eu quero dizer tudo. Primeiro, seus relacionamentos melhoram drasticamente. Nem todos, claro. Algumas pessoas vão odiar o novo você porque não conseguem mais te manipular. Mas os relacionamentos que permanecerem se tornam mais profundos, mais verdadeiros. As pessoas passam a se relacionar com o você real, não com a máscara de quem vivia tentando agradar. Segundo, sua autoconfiança dispara. Não é aquela confiança falsa, que depende da validação dos outros, mas a confiança real, de quem sabe que seu valor não está em debate. Você para de duvidar de si mesmo, porque para de se importar se os outros aprovam suas escolhas. Terceiro, as oportunidades começam a vir até você, em vez de você ter que correr atrás delas. As pessoas começam a buscar a sua opinião, porque sabem que você vai dizer a verdade, não o que elas querem ouvir. Começam a te oferecer posições melhores, porque sabem que você não aceita qualquer coisa que te dão. Quarto, o seu nível de estresse despenca. Quando você para de tentar administrar as emoções e opiniões dos outros, a vida se torna muito mais simples. Você passa a focar no que realmente importa, em vez de se preocupar o tempo todo com quem pode ter se ofendido. Mas a mudança mais importante é essa. Você se torna psicologicamente livre. Livre do ciclo exaustivo de buscar aprovação e evitar rejeição. Livre da necessidade de ser uma pessoa diferente para cada um. Livre para ser autenticamente você, sem precisar se desculpar ou se explicar. Maquiavel dizia: não são os títulos que honram os homens, são os homens que honram os títulos. O seu valor não vem do que os outros pensam de você, mas do que você pensa de si mesmo.
e de como você escolhe se posicionar no mundo. Essa transformação não é instantânea e nem sempre vai ser confortável. Você vai sentir vontade de voltar aos velhos hábitos quando as coisas ficarem difíceis. Vai duvidar de si mesmo quando as pessoas reagirem mal aos seus novos limites. Vai se perguntar se está sendo duro demais quando fizer valer uma consequência. Mas mantenha o rumo, porque do outro lado desse desconforto existe uma versão sua que talvez você nunca tenha conhecido. Alguém que impõe respeito sem precisar exigir, que atrai relações verdadeiras sem precisar correr atrás e que possui poder real sem precisar abusar dele. O mundo está cheio de pessoas, desesperadas para serem gostadas, mas quase vazio de pessoas que impõem respeito de verdade. Qual delas você escolhe ser? Se você chegou até aqui, já é diferente da maioria. A maioria não aguenta ouvir verdades desconfortáveis sobre si mesma e sobre os próprios relacionamentos. A maioria prefere permanecer confortável e impotente, em vez de encarar o fato de que vem entregando seu poder há anos. Mas você ainda está aqui, o que significa que está pronto para mudar, para deixar de ser quem é passado para trás e se tornar quem impõe respeito, para deixar de implorar por aprovação e se tornar alguém que não precisa dela, para deixar de entregar o próprio poder e se tornar alguém que o mantém. Lembre-se, isso não é sobre se tornar frio ou cruel, é sobre se tornar forte, é sobre entender o seu valor e se recusar a aceitar qualquer coisa menor que respeito. É sobre se libertar do vício da aprovação, que vem controlando sua vida, e entrar de vez no poder, que sempre esteve esperando por você. Os princípios que você aprendeu hoje são simples, mas implacáveis. Fale menos e haja mais. Nunca corra atrás de aprovação. Permaneça calmo sob ataque. Seja imprevisível. Faça valer seus limites com rapidez. E use a escassez como estratégia. Essas são as leis não ditas, de quem impõe respeito sem precisar pedir por ele. Essas não são apenas táticas. São uma forma de viver, uma forma de se mover pelo mundo, que faz o respeito acontecer naturalmente. Maquiavel dizia: o homem sábio faz de imediato o que o tolo só faz no fim. Não seja a pessoa que espera ser pisada por anos, para só então decidir se levantar. Comece hoje, comece agora, comece na próxima interação que tiver. O seu eu do futuro, aquele que impõe respeito, que tem relacionamentos genuínos e que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo, está te esperando para essa decisão. A única pergunta é: por quanto tempo mais você vai fazê-lo esperar? Se esse vídeo abriu seus olhos para a forma como você vem entregando o seu poder, deixe o seu like. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa. E se você quer mais conteúdos que cortam a ilusão e te dão ferramentas reais de poder pessoal, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. A jornada de quem sai de bajulador para se tornar alguém que impõe respeito começa com um único passo, e você acabou de dar esse passo. Ao assistir esse vídeo, agora, dê o próximo. Coloque em prática o que aprendeu. Agora faça essa afirmação final nos comentários: respeito é meu direito. Lembre-se, em um mundo cheio de pessoas implorando para serem aceitas, aquele que não precisa de aprovação é quem detém todo o poder. Seja essa pessoa. Imponha o respeito que você merece e observe como tudo na sua vida se transforma no momento em que você para de entregar o seu poder.